Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua bela voz e seguir o seu voz. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Bem, tudo bem, irmãos? Paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui nessa manhã para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical dessa feita, lição de número 6, lição intitulada A Condição dos Gentios Sem Deus. Estou eu aqui, irmão Magno, meu presbítero, irmão Marcelo também. Paz do Senhor. Nós vamos estar estudando com vocês essa lição nessa manhã, a revista que é baseada na carta de Paulo aos Efésios, né? A carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, ou naquela região ali, na região de Éfeso. E nós vamos então falar sobre esse assunto, que é um assunto pertinente, uma vez que a proposta é mostrar que Cristo, ele retira a barreira que nos separava, ele quebra o muro, né? Faz com que o muro que nos separava seja retirado, e assim nós podemos ter um relacionamento com Deus. Não é isso, irmão Marcelo? Pode ir. É isso mesmo. Eu quero, antes de começar essa lição, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero já iniciar parabenizando as nossas mamães, que hoje é o dia da mamãe, né? O dia das mães. E devido a esse isolamento social, muitos filhos não podem estar com suas mães, né? As mães de igual modo com os filhos. O almoço tradicional das mães neste domingo será diferente, mas nós vamos orar ao Senhor por você, mamãe, as nossas mamães da Assembleia de Deus Central em Itaocara, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, né? As nossas mamães da nossa cidade, nossas mamães do nosso Brasil, que nós possamos estar orando pelas nossas queridas e amadas mamães. Vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui no gabinete pastoral da Assembleia de Deus Central em Itaocara, podendo transmitir mais uma aula, transmitir mais uma lição, orar e assim
estaremos dando sequência à escola bíblica dominical. Faça o seguinte, enquanto estivermos orando, compartilha com mais irmãos, chame mais irmãos, já são 9 horas da manhã, então você vai chamar mais irmãos aí. Irmãos, se a sua igreja não está transmitindo nenhuma escola bíblica dominical, convide seu irmão para assistir. Estaremos falando da Bíblia Sagrada, estaremos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então vai compartilhando, vai chamando mais pessoas, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar no meu e no seu coração. Vamos orar nesta manhã. Vamos orar para que Deus possa estar nos abençoando. Bendito Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus, nesta manhã nós queremos orar por todas as mães, ó Deus, que estão, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando, Jesus querido, que o Senhor possa estar derramando as Tuas bênçãos sobre cada uma delas, mulheres guerreiras, mulheres, ó Deus, que, ó Pai, se empenham em criar seus filhos, ó Deus, ó meu Deus bendito, toca no coração de cada uma delas, ó Deus, ó Pai, de igual modo os filhos, que o Senhor vem estar abençoando poderosamente. Bendito Deus, abençoe, ó Pai, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Central em Talcara, toda a membresia, todos os irmãos, ó Pai, que o Senhor venha estar derramando a Tua graça, o Teu poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, uma escola abençoada na Tua presença, no santo e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmão Marco, vamos dar início à nossa lição? Vamos lá? Então, como você disse, a lição hoje é a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. É isso? Isso. Quer falar uma coisa sobre esse tema importante? Eu acho que no decorrer da lição isso vai ficar claro. Paulo está mostrando ao longo dessa carta, visto que o apóstolo foi apóstolo dos gentios, ele priorizou no seu ministério aqueles que não eram judeus, e aí ele ao longo da carta vai mostrar como que era a condição desses gentios sem Deus e o que a obra de Cristo efetuou. Essa é a proposta do apóstolo aqui. Então, nós temos então o nosso textual. Você que está com a sua revista em mãos aí, abra a sua revista e vamos fazer a leitura do textual. Está na tela também aí. Você que não tem revista, você pode acompanhar o slide que está aí. A tela está em cima e nós estamos aqui no cantinho aqui falando com vocês, tá bom? O textual se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim, ó: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, verso 11. A nossa verdade prática diz o seguinte: outrora, antigamente, no passado, outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se desobediência de Abraão. Vou repetir aqui. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Que lindo, né? Nós vamos então fazer a nossa leitura bíblica em classe, que nesta manhã, irmão Magno, ela é dividida em duas cartas de Paulo, né? Duas epístolas. Efésios capítulo 2, do 11 ao 12, e depois nós temos Romanos capítulo 4, do 12 a 14. Eu vou ler Efésios e você lê Romanos. Pode ser assim? Pode. Isso, vamos lá então. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Irmão Magro lendo Romanos capítulo 4, do 11, do 12 ao 14. Diz assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Nós estamos na nossa introdução, né? Introdução do nosso texto. Nós estamos agora, irmãos, com 26 aparelhos nos acompanhando, tá? Temos bastante irmãos aqui que já está. Pastor Otoniel está nos assistindo, irmã Lúcia Helena, João Vitor Barros, o Romário, Alexandre, Zilpa, Yara, Ana Cristina, irmã Roseni, irmão Vitor, irmão José Rildo, Luiz Carlos, a Luciana Machado, Fabrícia Fonseca, Jó Creton, pai do seu irmão Jó, irmão Miller está nos assistindo, irmã Rita Guiar. Então, compartilhe essa live para que Deus possa estar falando em mais e mais corações, né? Nós estamos então na lição de número 6 do dia 10 de maio de 2020 e nós iremos ler a introdução e já começar aqui um bate-papo aqui com o irmão Mário, tá bom? Vamos lá? Na presente lição, veremos que o autor de Efésios... Quem é o autor de Efésios? Quem é o autor de Efésios? Paulo. Paulo que escreveu a carta aos Efésios, né? Então, nessa lição, o autor aos Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e havia experimentado 5 formas de privação. Ou seja, os crentes eram privados de 5 coisas, os gentios eram privados de 5 coisas. 1, estavam sem Cristo. 2, separados de Israel. 3, alienado quanto à promessa. 4, sem esperança. E 5, sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Irmão Magno, então, os gentios, eles eram... Quem são os gentios? Para a gente começar assim, explicando aos irmãos que estão em casa, quem são os gentios. Ok, bem, os gentios aqui que Paulo está se referindo, à luz da carta aos Efésios, seriam os não-judeus. É muito claro Paulo, no início da carta, dizendo que, fazendo uma separação aqui entre os da circuncisão e os da incircuncisão. Os da circuncisão eram os judeus que haviam que tinham uma aliança, melhor dizendo, com Deus, como é estabelecida no Antigo Testamento. E essa aliança era feita por intermédio da circuncisão, uma espécie de um pacto onde a criança, com 8 dias, o pai então estabelecia esse pacto dizendo que essa criança pertencia a Deus. Então era o conceito da aliança. Todo aquele que vinha de uma árvore genealógica pertencente a Abraão era, portanto, considerado judeu, e o menino era circuncidado. Quando Paulo fala dos que são da incircuncisão, e Paulo vai evocar isso também na carta aos Gálatas, Paulo quer falar daqueles que não tinham a circuncisão, isto é, aqueles que não tinham, pelo menos para os judeus da época. Paulo vai mudar o conceito do entendimento judaico para esse momento, mas Paulo quer falar daqueles que para os judeus da época não tinham a marca da circuncisão e, portanto, não tinham aliança. Então, quando nós falamos de gentios na carta aos Efésios são todos aqueles que não são judeus. Pode ser grego, romano, oriental, não importa. A questão era aqueles que não tinham a circuncisão, portanto eram os que, para o entendimento judaico, não pertenciam à aliança. Então esses eram os gentios. Então todo aquele que não era judeu era gentil, né? São, né, os gentios. E aí a lição, a introdução vai dizer assim, os gentios de que antes da regeneração.
A regeneração, você concorda comigo, que é o novo nascimento, né? Sim, é o ato de nascer de novo. Exatamente. Então é o ato de nascer de novo. Então quando nós nascemos de novo, né, aceitamos a Cristo como nosso único e eterno Salvador, a gente passa a ter direito àquelas 5 coisas que a introdução está dizendo e que nós vamos estar falando no decorrer da lição. Vamos então, irmão Mago, ler o ponto 1 aí para nos ajudar aí. Vamos ler? Ponto Vamos. 1. Diz assim, chamados incircuncisão, melhor dizendo. Não era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então aqui o autor vai apresentar o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Interessante, irmão Marco, que está lendo aí, eu estava lembrando, quando na mesma epístola que a gente leu, no texto áureo que nós lemos, no texto áureo, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, então Paulo está sempre trazendo à memória, Paulo está sempre querendo que os cristãos se lembrem de onde veio, né? Sempre trazendo à memória, sempre tentando destacar para os crentes, né, os nascidos de novo, de onde viemos, né? Como éramos antes de ter Cristo. Eu faço essa pergunta para você nessa manhã. Onde você estaria hoje se você não tivesse aceitado Jesus como seu único e eterno Salvador? Qual seria a sua condição se você não tivesse aceitado a Cristo? Então essa é a reflexão que Paulo vem trazendo, vem chamando, para que a gente venha estar lembrando como eu estava, para que haja valorização, para que eu possa valorizar a minha salvação, para que eu possa a cada dia mais agradecer a Deus pela salvação. Porque não havia nenhum mérito em mim, não havia nenhuma meritocracia para que eu pudesse ser salvo. Foi a misericórdia do Senhor, foi o amor incondicional do Senhor que me trouxe a salvação, que me fez ser salvo. E por isso, Paulo está sempre trazendo assim, portanto, lembrai-vos, para que eu possa estar tendo a lembrança do que Deus fez na minha vida. Você lembra do primeiro amor? Quando você aceitou Jesus? Quando você aceitou Cristo como seu único e eterno Salvador? Você lembra daquele primeiro amor? Aquela animação, né? Você ia para os cultos, você não faltava culto, você era animado, você orava mais, você buscava mais, mas o tempo foi passando e de repente você talvez esteja falando isso para você, outros não. E aí o tempo foi passando, você foi deixando de lado a Bíblia, foi deixando de lado a vida de oração, e agora nós estamos vivendo esse problema onde nós não podemos estar reunidos, e nós estamos muito preocupados, com o retorno da igreja. Muitos estão dizendo que a igreja triunfará, muitos estão dizendo que a igreja vai voltar mais forte. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso. Mas quantos irão se perder? Quantos crentes irão morrer espiritualmente e não dessa doença que está afligindo o nosso planeta? Então eu quero que você que está em casa, que está nessa condição, faça uma análise da sua vida e lembre-se de que Jesus morreu na cruz por você, de que Jesus morreu na cruz para te salvar e de o que Ele fez por você. Mesmo sem você, sem eu e você merecermos, Ele foi lá e morreu na cruz por nós. Então vamos valorizar a nossa salvação, vamos valorizar isso que Jesus fez por nós e melhorar a nossa fé cada dia mais, né? Vamos buscar cada vez mais o Senhor. Então, irmão Magno, aqui no ponto 1,
Em Gênesis capítulo 17, verso 10 e 11, fala do pacto da aliança, né? Que Deus fez ali com Abraão. E depois nós vamos ler em Samuel capítulo 17, versículo 26, aonde Davi, perante Golias, né? Golias, um grande gigante que ameaçava o povo de Israel. Olha como a circuncisão fazia parte já da cultura judaica, né? Davi vira: quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do Senhor Jeová, né? Então, olha a importância da circuncisão para o judeu, né? Essa era a importância. Quem é este, né? E nós vamos ver na sequência que nós temos algumas características importantes, que é o significado religioso da circuncisão e a circuncisão do coração. Nós vamos ver isso agora no próximo slide que nós vamos estar lendo. Posso ler? Pode. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, havia um processo religioso nisso daí. Então, irmão Magno, eu quero conversar com você aqui, que o significado religioso aponta para a santificação, né? Santificação é um processo que começa na regeneração, não é isso? A santificação ela é progressiva. Vamos falar um pouquinho de santificação? Eu tenho alguns textos para ler aqui. Vamos. Quando a gente entende a proposta que o apóstolo está trabalhando, nós temos aqui essa ideia que já foi ventilada, né, do que é a circuncisão, que era um ato de relação pactual de Deus com o povo. E aí nós vamos ver que ao longo do Antigo Testamento, Deus ele vai realizando pactos. Esse pacto inicia-se ali com o Noé, né? Você tem o pacto noético, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. E um conceito que vai distinguir o povo de Israel é o conceito da circuncisão. A circuncisão, então, era praticada por Israel com o objetivo de pacto de aliança. Então, o significado religioso era de demarcar fronteira, era de estabelecer limite entre aqueles que tinham uma aliança com Deus e aqueles que não tinham uma aliança com Deus. A saber, a fim de distinguir Israel dos outros povos, dos povos que o texto antigo, ou melhor, que o Antigo Testamento chama de pagãos, aqueles que não tinham uma aliança. Essa questão da imoralidade sexual ela era muito presente nas religiões antigas. Quando você fala de conceito religioso, de religião, era muito forte nas religiões antigas a ideia de uma relação sexual ilícita ou depravada, porque acreditava-se que de alguma maneira você adorava a divindade praticando aquele tipo de relação. Inclusive o Antigo Testamento cita algumas vezes a ideia da prostituta cultual, né, que ficavam debaixo das árvores. Então havia essa espécie de prostituição voltada para o ato de culto. E as religiões antigas praticavam muito isso. Não era um problema essa prática ilícita. E a ideia da circuncisão vem para estabelecer um conceito de que Israel não poderia agir da mesma forma que os outros povos, né? Deus cobrava de Israel, e aí a gente vê ali na aliança feita no Sinai, nos 10 mandamentos, por exemplo, em Êxodo 20, até mesmo no livro de Deuteronômio, a ideia de que há uma cobrança do Israel do Antigo Testamento de que eles não podiam realizar ou praticar aquilo que os outros povos na sua religião praticavam. E a circuncisão então vem para demarcar a ideia de que eles são escolhidos. Tanto é que quando Josué o texto de Josué propõe que eles estão
para entrar na terra prometida, no livro de Josué capítulo 4, se eu não me engano, eles estão para entrar na terra prometida, 4, 5, Deus exige, é o 5, Deus exige que aqueles que não haviam sido circuncidados no deserto sejam circuncidados. É um estabelecimento de limite, né, de marcador de fronteira, para mostrar que aquele povo é um povo de Israel que tem aliança com Deus, portanto eles não podem se portar como o povo, os outros povos. E é interessante que a lição está dizendo que era contra a corrupção, as práticas idólatras, estava fortemente relacionada à sexualidade depravada. Irmãos, a Bíblia ela vai dizer em Coríntios capítulo 6, verso 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É o pecado que Deus dá ordem para que possamos fugir, né? Para a gente fugir. Então o crente deve fugir dessa situação. E aí ao ler Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí agora não é fugir não, agora é diferente. Resistir ao diabo. E quem é que vai fugir? O diabo. E ele fugirá de vós. Então, vamos fugir da prostituição. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Continuando aqui, nós estamos muito felizes com a presença de muitos irmãos que estão aqui conosco. Nós estamos bastante alegres. Irmã Rita, irmã Luciane, pastor Paulo Canela, Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, está nos assistindo, pastor Paulo, irmã Michele, irmã Luzia, irmão Wanderson, irmã Sueli, irmão João Vitor, Rodrigo Lopes, Gerli, irmã Valéria, sua mamãe está lá assistindo, a Valéria, junto com o irmão Paulo, né? Daniel Melo, irmã Maria José, irmã Valmar Fagundes está nos assistindo nesta manhã. Tem sido bênção para você? Se tem sido bênção, se tem sido uma alegria, vai compartilhando, vai chamando mais pessoas para nos assistir nesta manhã. É a Assembleia de Deus Central Itaocara, ministrando a EBD online para as nossas vidas nesta manhã de domingo, dia das mães. Vamos então ler o ponto 3 aí da nossa revista. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas que foi feita no interior. Aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, verso 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Eu vou tecer um breve comentário, irmão Marcos, se quiser acrescentar, fique bem à vontade, né? A circuncisão hoje não é a marca física, não é a marca física que os judeus tinham, mas sim a marca no coração. Quando Cristo nos marca, quando Cristo marca o nosso coração, quando nascemos de novo, somos nova criatura, aí sim nós somos agora o princípio da adoção, né, irmão Marcos? Então nós temos a adoção. Cristo agora passa, em Cristo fomos adotados, porque a circuncisão ela passa a ser espiritual, ela passa a ser no coração do homem. E aí quando o homem tem essa marca no coração, eu posso até melhorar, quando o homem tem a marca de Cristo, ele triunfa, ele vence, ele dá frutos bons, ele faz coisas boas, porque ele tem a marca de Cristo. Quer falar uma coisa, irmão Marcos? Não, eu só queria comentar aqui, Paulo está falando na carta aos Gálatas, né, no capítulo 6, onde ele vai
pensar muito essa inclusão dos gentios na aliança. A figura de Abraão vai aparecer, inclusive aqui na própria revista, né, cita no livro de Romanos, capítulo 4, a figura de Abraão. Paulo, ele vai, como disse o irmão Marcelo, mostrar aqui uma espécie de um contraste, né? Porque você tinha um problema. Se você começa a evangelizar os gentios e pregar os gentios, a pergunta é: há necessidade de se circuncidar? Bem, se você então circuncida os gentios, você obrigatoriamente também tem que ensinar os gentios que eles têm que praticar tudo aquilo que está relacionado à lei, como os judeus praticavam, né? As questões da lei alimentar, da lei civil, da lei cerimonial, da lei, enfim, de todas as questões, lei moral, de todas as questões relacionadas à lei. Porque não adiantava a circuncisão, e Paulo está dizendo isso no capítulo 6, se você não pratica toda a lei, né? Então, era um pacto dado. Junto da circuncisão veio toda a questão legal que deveria ser cumprida. E se você começa a pregar a gentios que não são circuncidados e circuncida só para fazê-los circuncisos, Paulo vai trabalhar a ideia de que isso não estabelece um pacto, uma aliança com Deus. O que estabeleceu uma aliança com Deus para os gentios foi a suficiência da morte de Cristo. E aí Paulo vai trabalhar o conceito da circuncisão interior, onde ele faz uma análise dizendo, olha, a circuncisão exterior é aquela que os judeus praticam, mas a circuncisão interior está relacionada a uma aliança, a um pacto que agora o gentio faz com Deus à luz da ação de Cristo. E aí é interessante que Paulo pega a figura de Abraão em Gálatas, em Romanos, para fazer isso, para mostrar, olha, Abraão foi justificado sem a lei. Abraão foi justificado sem a presença da lei, não tinha lei para ser justificado. O ato de ter fé, em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão sai de casa, ou quando Abraão leva o filho para sacrificar, mostrando que dependia de Deus, enfim, você não tinha a lei legal, cerimonial, moral, lei alimentar, como é dada lá a Moisés. Então, Paulo vai dizer que Abraão foi justificado pela fé e não por obras da lei. Logo, Paulo estende aqui. Ele vai dizer, como os judeus acreditavam até então, que filho de Abraão era aquele que vinha da genealogia de Abraão, e portanto circuncidado, praticante da lei, enfim. E aí quando Paulo estabelece a ideia de que Abraão é justificado sem a lei por intermédio da fé, Paulo estende, ao dizer que agora filho de Abraão não é só aquele que descende de Abraão. Filho de Abraão é aquele que, assim como Abraão, teve fé, ou tem fé na promessa. É como nós lemos aqui em Romanos, capítulo 4, do 12 ao 13. E, portanto, se você tem fé, você é circuncidado, fé em Cristo. E, portanto, tem todas as questões aqui relacionadas à ação de Cristo, né? Outras lições vão trabalhar isso. Você, então, é circuncidado interiormente. O pacto agora é feito com Cristo. Mas esse pacto não é externo. Mas esse pacto é interior, porque esse pacto agora é por meio da fé, né? Então isso que Paulo trabalha aqui no conceito de circuncisão do coração também, né? Isto. Lê o ponto 4 para a gente aí. 4. A circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Interessante, Mário, que o assunto gerou tanta polêmica que convocaram a Assembleia Geral Extraordinária para poder resolver essa questão. E olha aqui o que a lição vai dizer, é que sob a orientação do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 15, verso 28 ao 29. Sob a orientação do Espírito Santo. Eu acho isso muito lindo, muito importante,
a dependência da igreja primitiva para se tratar as coisas sob a orientação do Espírito Santo, né? Que parece que ao longo da vida, ao longo dos anos da igreja, vai se perdendo. Não se decide mais, alguns crentes já não se decide mais nada sob a orientação do Espírito Santo, que é santo, sábio, que é inteligente, que é aquele que nos governa. Então, às vezes a gente já perdeu o hábito de orar antes de dormir, já perdeu o hábito de... Lembra quando você via a igreja? Faz tempo que você não vem à igreja, né? Quem está com saudade de vir à igreja? Coloca nos comentários aqui, ó. Estou com saudade dos cultos, estou com saudade de assistir os cultos, estou com saudade de ir à igreja. Coloca nos comentários aqui. Então, lembra quando você vinha à igreja? Tinha gente que não dobra mais o joelho quando vem à igreja. Fui ensinado desde cedo, chegou na igreja, a primeira coisa que faz é orar ao Senhor, né? Então, vai tomar uma decisão sobre o emprego, sobre o que ser na faculdade, o que vai fazer, orar a Deus pedindo conselho e orientação ao Espírito Santo de Deus. Muitos crentes estão perdendo essa situação, né? Senta à mesa para comer, né? E aí não ora, agradece a Deus. Vai dormir, não ora, não agradece a Deus. Então, devemos voltar a essas práticas. Nós devemos resgatar isso, trazer sempre o Espírito Santo. Eu já ouvi muita gente dizer assim: você poderia fazer assim, assim, assim. Aí ele pega e diz assim: eu vou orar a Deus, eu vou ouvir de Deus uma resposta, vou perguntar a Deus o que Deus tem para mim, se isso é de Deus mesmo. E aí a pessoa se submete à vontade de Deus. Isso é ser nova criatura, isso é se submeter à vontade do Senhor. Então perceba que nesse concílio, no primeiro concílio aqui de Atos 15, eles estavam deliberando sob a orientação do Espírito Santo. Então quem dirige a igreja é o Espírito Santo, meu magro. Não tem essa ou aquela, dizer, eu vou sair da igreja, a igreja vai acabar, se eu não estiver na igreja, a igreja não funciona. Isso é mentira, porque quem governa a igreja é o Espírito Santo. Eu já vi aqui na nossa igreja, eu sempre falo isso aqui com alguns irmãos, meu Marco, de que, certa feita, um dos nossos músicos foi embora da cidade, foi morar em outra cidade, foi trabalhar em outra cidade, e nós ficamos sem um músico aqui. E de repente um menino que parecia que não era músico, que não tocava nada, de repente Deus levanta aquele menino com uma autoridade e ele começa a tocar o instrumento. Hoje é um grande servo do Senhor, toca vários instrumentos, Deus abençoe de tal forma. Ou seja, a igreja ela é do Espírito Santo, a igreja ela é governada pelo Espírito Santo, e a partir daí não vai faltar regente, não vai faltar músico, não vai faltar quem cante, não vai faltar quem prega, porque quem inspira, quem orienta, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Eu te digo mais, o Espírito Santo, ele não só governa a igreja, o Espírito Santo, ele governa também a história da humanidade. O Espírito Santo, ele também governa a sua vida. O Espírito Santo também governa tudo isso que está acontecendo. Parece que é um caos, parece que é uma calamidade, parece aos nossos olhos que é algo destruidor, mas o Espírito Santo de Deus está no controle de tudo, da minha vida e da sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso nessa manhã? Você pode agradecer a Deus por isto nesta manhã? Porque Ele é fiel, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, que possamos, irmãos, estar louvando, bendizendo e adorando ao nome do Senhor. Se essa aula está sendo bênção para você, vai compartilhando aí, vai chamando mais irmãos para que possamos estar juntos estudando a revista nessa manhã. Ponto 2, vamos lá no ponto 2, ler o ponto 2 aí, está na sua tela aí, você que não tem a revista. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ponto 1 aí, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória, lembra que eu disse agora há pouco,
que o apóstolo Paulo sempre traz à memória, que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele quem? Cristo, e de sua obra. Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 10. Comenta aí, irmão Magno, pode comentar, fica à vontade. Ok. Bem, no primeiro século aqui, era comum nas cidades, em suas fundações, e Éfeso não era estranho a isso. Inclusive nós temos uma narrativa em Atos capítulo de número 19, quando Paulo passa na cidade de Éfeso um bom período, e ali Paulo prega e há um movimento naquela cidade, de modo que algumas pessoas, ou uma grande parte, se converte, né? Até a narrativa de Atos é bonita, por narrar um momento em que as pessoas levam livros até a praça e queimam esses livros diante da praça, mostrando esse ato de mudança. Só que há um problema acontecendo em Éfeso, que havia na cidade um templo importante, que era o templo de Diana ou Artemis, que era um templo muito grande, que inclusive Atos 19 narra que um certo homem chamado Demétrio, ele perde a sua renda porque ele era uma espécie de artífice que construía ídolos, né, para o templo de Diana e vendia esses ídolos. O templo de Diana era um templo devasso, era um templo onde as pessoas iam para adorar a Diana. E um dos atos de adoração era por meio da relação sexual, né, por meio da prostituição. Isso era comum nas civilizações antigas. Corinto tinha essa prática, outras cidades tinham essa prática, e Éfeso não foge dessa prática. Por isso que o autor aqui está dizendo que eles estavam imersos no paganismo. O conceito de moralidade no mundo antigo era um conceito diferente da moralidade que o cristianismo até então vai propor. Eles não viam problema, por exemplo, com o ato da prostituição, né? O cara era casado, tinha sua esposa, mas não tinha problema ele ir ao templo e manter relação com as sacerdotisas do templo. Não via dificuldade para isso. Por isso que a gente vai vendo ao longo da carta de Paulo aos Efésios, ele trabalhando essa questão do código doméstico, né, de como o homem deve se portar, a mulher, enfim, por causa de toda a situação que havia ali. E aí o autor aqui está levando em conta a ideia de que eles viviam uma vida sem Cristo, e, portanto, eles não estavam inseridos na promessa messiânica da salvação, porque eles estavam embebedados na própria religiosidade, na própria prática de culto, no próprio ato de culto. E, portanto, uma vida sem Cristo era uma vida envolvida nessas práticas. E aí Paulo, então, vai mostrar que Cristo vem para resgatar esses indivíduos que estavam envolvidos nessa religiosidade pagã, promíscua. Era uma religiosidade onde o conceito de moralidade era um conceito totalmente averso, diferente à moralidade cristã. Então eles eram incapazes de perceber Cristo. Por isso que Cristo vem para eles, né? Vem para que eles possam perceber agora Cristo e aquilo que Cristo fez. Inclusive, quando Paulo chega em Atenas, nós temos a narrativa lá que Paulo vê um altar ao Deus desconhecido, né? Um historiador chegou a dizer certa vez que em Atenas tinha mais deuses do que seres humanos, né? Porque todo canto tinha um altar, a cidade miscigenada com muitos povos vindo de outros lugares, então tinha um monte de altares. E como eles não sabiam os deuses de todo mundo, tinha um Deus lá, um altar, o Deus desconhecido. Que Deus é esse? O Deus desconhecido. Ele existe. Então Paulo pega esse conceito do Deus desconhecido para pregar, para evangelizar ali na cidade de Atenas, né? Mostra também como que as pessoas naquela época tinham uma vida sem Cristo, ou distante de Cristo, né? Ou como que eram as práticas religiosas daqueles indivíduos ali do primeiro século, quando Paulo prega, né? Era uma idolatria muito forte, né? Era um culto à sexualidade muito forte. E quando Paulo vê o Deus desconhecido, olha o Espírito Santo de novo governando, né?
Espírito Santo dando estratégia para Paulo, estratégias a Paulo de como pregar, né? Deus possa nos dar estratégia, irmãos, nesses dias difíceis, de como pregar o Evangelho, de como anunciar as boas novas do reino. Que o Espírito Santo possa continuar nos dando sábias estratégias, tá? Eu tenho visto, acompanhado diversos irmãos fazendo lives de oração, diversos irmãos fazendo culto, transmitindo seus cultos, transmitindo escola dominical, né? Então, nessa hora, tem gente em hospital, tem gente em lugares difíceis, tem gente que está no trabalho, que está agarrado aqui, nos assistindo, nos ouvindo, ouvindo outros irmãos. Então, isso é uma forma de evangelização. Vamos aí para o ponto 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no verso 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Capítulo 2, verso 12. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Gênesis 17. Nessa perspectiva, as leis e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance da bênção prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Presbítero irmão Magno, meu professor, meu mestre, que situação complicada a vida dos gentios, né? Porque a ideia que eu tenho aqui ao ler era que a salvação era apenas para os judeus. Só os judeus poderiam ser salvos. Como é que o ide e pregar o evangelho a toda criatura ia se concretizar? Louvemos a Deus pela vida do apóstolo e do grande missionário Paulo, né? Porque ele vai quebrar essa ideia judaísta, né? Quebrar esse conceito do judaísmo e realmente implantar o cristianismo, né? Porque para nós, gentios, nós não estávamos fora dessa promessa. Porque, como você disse agora há pouco, todas essas promessas e esses privilégios de Abraão, eles eram feitos debaixo de leis que eram, digamos assim, propriamente feitas para os judeus. Mas aí vem Paulo, como o texto, como a lição que nós lemos, vem Paulo mostrar que esses mesmos privilégios que os judeus têm, os gentios também os têm quando aceita Cristo, né? Então a gente acaba entendendo que em Cristo nós passamos a ser herdeiros também da vida eterna. Em Cristo, quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ter direito a tudo isso aqui que a lição que nós lemos agora há pouco falou. Quer dizer mais alguma coisa, complementando aí? Não, já acabei colocando, adiantando um ponto, né? Quando eu falei da relação que Paulo faz, né? Que filhos de Abraão agora não são mais aqueles que estão debaixo da lei, né? A partir da promessa que Deus faz com Abraão, mas a partir da fé que é depositada em Cristo, né? Então é só isso mesmo. Leia o ponto 3 para a gente. Alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento, isto é, da vinda do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas, da promessa messiânica, perdão. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora,
uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Irmão Magro, então, podemos dizer que os gentios não sabiam de nada. Os gentios não tinham conhecimento do pacto de Abraão, abraânico, do pacto mosaico, do pacto davídico. Os que não eram judeus, os gentios, não conheciam tudo isso, né? E aí ficaram de fora dessa tão grande bênção que é a vida eterna, que é a salvação. Se quiser comentar, comente aí. Ok, a ideia de alienação que o apóstolo trabalha é que é muito forte no Antigo Testamento, né, ou na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, também conhecido, em que Deus ele se revela de maneira pactual, ele faz pactos ao longo do tempo. Os pactos que Deus faz, ou a aliança que ele estabelece com esses indivíduos, elas são alianças que têm uma proposta condicional e são alianças que têm uma proposta incondicional. Então há condição e também aspectos incondicionais. Na promessa que Deus faz, por exemplo, com Noé, é uma promessa incondicional, né? Não depende da ação do homem para o cumprimento da mesma. Deus, de maneira incondicional, promete que agiria daquela maneira. A promessa que Deus faz com Abraão tem um aspecto de universalidade. Olha, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. A promessa que Deus faz com Moisés, o pacto mosaico, ele é condicional. Olha, isso parece principalmente lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 28. Se ouvires a Deus, os mandamentos seus serão abençoados. Se vocês descumprirem os mandamentos, vocês serão punidos. Isso era comum na época, era chamado de tratado, né? Um tratado onde um rei estabelecia um pacto com um país vassalo. E como que era isso? Era um pacto onde o vassalo se comprometeria a obedecer o rei. E nessa relação de comprometimento, o rei então ele prestava as suas benevolências, a sua misericórdia, a sua assistência àquele povo vassalo. Nesse sentido que a aliança mosaica ela é estabelecida, no sentido de que o povo deveria obedecer a Deus, o povo deveria servir a Deus, o povo deveria observar todo o conceito legal relacionado à lei. E aí, a partir de então, Deus abençoaria a terra, Deus protegeria do inimigo. Ou seja, era uma relação onde o tratado ele estava condicionado à ideia do povo obedecer a Deus. Então, se o povo obedeceu, vai ser abençoado. Se não obedeceu, não vai ser abençoado. O pacto davídico é um pacto incondicional, não é? No sentido de que Deus promete que vai vir da aliança de Davi o Messias, independente se o rei dessa aliança vai ser um rei bom. Salomão começou bem, mas se perde no final. Mas independente disso, Judá teve bons reis, mas também teve reis maus. Mas independente disso, Jesus veio da linhagem de Davi. Então, a ideia é que os gentios eles não tinham relação pactual com Deus, eles nem mesmo tinham conhecimento das promessas que Deus tinha para eles. Até porque no Antigo Testamento é muito voltado ao povo judeu. Quando Jesus vem, essa barreira, que é a lição 7, esse muro, ele vai ser destruído, ele vai ser retirado. E aí então Paulo vai dizer, olha, como eles, citando Isaías, né, se eu não me engano, como ouvirão se não há quem pregue, em como pregarão se ninguém for enviado. Se eu não me engano, ele fala isso em Romanos. Então, ele se coloca na condição daquele que vai aos gentios, mostrando que Cristo, ele vai desaliená-los, né? Se essa palavra existe, no sentido de que Cristo vai fazer com que os judeus, os gentios agora, enxerguem que ele é aquele que traz a salvação, que ele é o suficiente para a salvação. E Paulo vai ser o canal, como disse o Marcelo aqui, né? O missionário, a fim de pregar e, portanto, abrir os olhos dos gentios em relação a essa obra de Cristo, a essa relação pactual, essa esperança no Messias,
porque outrora eles eram distantes e, portanto, não tinham conhecimento nenhum. Né? Alguém tem que ser o primeiro a falar, mesmo que você corra risco de morte, como Paulo inúmeras vezes vai correr, né? Mas ele é aquele que vai se colocar na posição de entender que os gentios também fazem parte agora em Cristo. Paulo é aquele que pregou para todo o velho mundo, né? Sim. Paulo levou a mensagem de Cristo a todo o velho mundo. E, meus irmãos, nós estamos felizes nesta manhã. O pastor Toniel está aqui nos comentários desejando um feliz Dia das Mães. Feliz dia para todas as mamães, pastor Toniel. Pastor Toniel, no último dia 8, fez 50 anos de idade. Queremos parabenizar mais uma vez nosso querido pastor Toniel. Cinquentão, né, pastor? Cinquentão. Jubileu de ouro, né? Jubileu de ouro, 50 anos e 20 anos presidindo a nossa igreja Assembleia de Deus. Nossa igreja é muito feliz por tê-lo como nosso pastor, né? E por estar presidindo a nossa igreja, presidindo... o senhor tem cuidado de tudo, é meticuloso com todos os departamentos, o senhor está sempre nos ajudando em tudo, então eu louvo a Deus pela vida do senhor. E o pastor Toniel está aqui nos comentários desejando feliz Dia das Mães, né? E a irmã Eliane agradece, obrigado pastor. Irmã Valéria, obrigado pastor. A irmã Gerli, obrigado pastor. A irmã Madalena está assistindo, a irmã Rita também agradece ao pastor, e a irmã Edilene, também dá os parabéns à irmã Edilene, a todas as mamães. Irmão Jorge Luiz Lessa está nos assistindo, irmã Beatriz também está nos assistindo, irmã Eliane Melo, irmão José Rio, do presbítero José Rio está nos assistindo, irmã Luzia, irmão José Henrique Cortar, que é também professor da escola dominical, diácono, também está nos assistindo nesta manhã. Irmã Aldinéia nos assistindo, Beatriz, irmã Valquíria Cordeiro, fez uma live linda, irmã Valquíria, 8.000 pessoas, aonde eu vi, né, já tinham assistido a live da Valquíria. Parabéns, irmã Valquíria, Deus continue te abençoando. Irmão Paulo, papai daí do Mago, Paulo também nos assistindo, e Daniel nos assistindo, muitos irmãos aqui nos assistindo nesta manhã. Irmã Lúcia, Soraya, irmã Elza Guzmão, Geisa, minha esposa, feliz Dia das Mães, tá? Minha esposa querida, Deus te abençoe. Irmã Gerli Saraiva, irmã Aldiné, irmã Gerli falando que festa bonita vocês fizeram para o pastor com aquela carreata, ficou linda. E o pastor Toniel finaliza aqui dizendo que Deus é fiel. Nós estamos caminhando já para a segunda e última parte da nossa lição. Vá deixando seu comentário aqui, daqui a pouquinho eu vou estar lendo seu comentário, daqui a pouquinho nós vamos estar interagindo mais com os irmãos aqui e nós vamos prosseguindo a nossa lição nesta manhã, tá bom? Irmão Henrique está dizendo que Magno e Marcelo são professores top, né? Vamos convidar o Henrique para semana que vem estar aqui com a gente aqui, interagindo aí conosco, né, no próximo domingo. Henrique, o desafio aí. E o Miller também está aqui, dando os parabéns a todos nós. Deus abençoe. Vamos lá continuar a nossa lição, né? A terceira e última parte. Sem esperança e sem Deus, que é dividida em 2 subtópicos. Desprovidos de esperança e sem Deus no mundo. Então, sem Deus no mundo. Vamos nós, então, o ponto 1 aí. O ponto 1 da nossa lição. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora que tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham que sustentar qualquer esperança. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos pela pendência de medo
em incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Então, não havia esperança para eles. Embora já tivesse ocorrido o concílio lá em Atos capítulo 15, a humanidade não ficou sabendo disso. Então, eles, embora já tivesse o direito, eles ainda não ficaram sabendo. Acredito que seja isso, né? Embora eles já tivessem o direito, Deus já tivesse ortogado o direito, eles ainda não sabiam. Por isso havia necessidade de alguém que pregasse, de alguém que anunciasse, de alguém que dissesse: olha, tem jeito, olha, tem solução, olha, tem esperança, olha, o caminho é esse, olha, a situação é essa. Então, havia então alguém, Deus foi levantando homens, Deus foi levantando mulheres que começassem a pregar o Evangelho. Interessante que Paulo vai pregando o Evangelho, né? A igreja primitiva vai pregando o Evangelho, esse Evangelho vai crescendo, e aí daqui a pouco vai se multiplicando. Houve a Reforma Protestante, né? Que é um marco importante da história da igreja, né? A grande Reforma Protestante. E depois o Evangelho foi se disseminando, foi se espalhando por todo o mundo, pelo Brasil. Nós temos aqui vários, me ajuda a lembrar aqui, irmão Magro, vários missionários que vieram para o Brasil e implantaram igrejas, né? Na Assembleia de Deus, Daniel Berg, o Narvingli. Durante o mundo todo também teve outros homens, Billy Graham, me ajuda aí, Magro, vamos falar no nome Billy Graham, Moody, que foram pregadores, né? Spurgeon, enfim, Jonathan Edwards, sei mais na Europa aí, século XVII, XVIII, mas fato sim, inúmeros que levaram, né? O próprio A.W. Tozer, alguns que evangelizaram depois a Índia, a África, exatamente como a mensagem da esperança, né? Dessa esperança. Eu acho bonito, Marcelo, no cristianismo, é que o cristianismo ele é uma religião que ele te proporciona uma esperança que não se resume somente a essa presente existência. Eu acho que o cristianismo ele é uma religião que consegue, de alguma maneira, suprir a necessidade do homem no que diz respeito ao sentido da própria vida nessa existência, mas ele aponta para uma existência futura, né? Um além-túmulo. Paulo ele norteia a sua pregação visualizando essa expectativa de um dia estar com Cristo. Ele finaliza a sua carta a Timóteo não com um pesar, não com uma nota de tristeza. Por mais que ele tenha dito que pessoas me abandonaram, por mais que ele tenha dito que tenha sido traído, né, estava em solidão, mas ele termina com o tributo, né, de glória, sabendo, o Senhor está comigo, o Senhor me livrou da boca do leão, né, e ele nutre constantemente a expectativa de estar. Então, a beleza do cristianismo é essa esperança, como você colocou aqui, que foi pregada e dita, né, por inúmeras pessoas que já viveram, né, homens que impactaram de fato a sua geração, o mundo, como foi citado aí, e que viveram na expectativa da esperança de um dia estar com Cristo. Amém. E eu creio que ainda existem homens e mulheres que estão pregando o Evangelho nos dias de hoje, né? Assim como Paulo pregou no Velho Mundo, existem homens e mulheres que estão anunciando essa esperança de salvação para muitas vidas, né? Para muitas pessoas. Muitas pessoas estão aceitando a Cristo como único e eterno Salvador. Essa é a verdadeira missão da igreja. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Lê para nós, irmão Magro, ponto 2 aí. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados de Deus, que havia se revelado a Israel. Isso significa que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs,
que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ok, já aqui no último ponto da nossa lição, eu acho que a proposta aqui do autor é, de alguma maneira, condensar, resumir o que ele já vem falando ao longo dos pontos anteriores. A ideia de que esse gentio ele estava sem Deus. Sem Deus não no sentido de que eles não adoravam, como já foi dito aqui ao longo dessa aula, uma divindade, porque eles adoravam inúmeras divindades, né? Isso é chamado de politeísmo, mas eles não haviam ainda reconhecido Deus, né? O Deus aqui judaico-cristão, como Deus único e verdadeiro. Portanto, é essa ideia que o apóstolo apresenta, que eles estavam sem Deus, eles estavam distantes, e em virtude disso viviam de maneira calamitosa, isto é, viviam de maneira, além de ser sem esperança, de uma maneira totalmente promíscua e imoral, porque eles não conheciam de fato a Deus, e Paulo se coloca na proposta de ser aquele que leva aos outros e dar aos outros a possibilidade de conhecer a Deus. Isso. Então, sem Deus no mundo, né? A expressão sem Deus significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, não acreditavam em Deus, né? Não existia fé, né? A ideia de nascer, crescer e morrer e tudo acabou. Tem gente que acha que até hoje, quando eu morrer tudo vai acabar. Quando eu morrer, morri e acabou tudo, tudo parou de existir, não vou mais existir. Não é uma verdade, né? Não é uma verdade. Depois da morte há muita coisa ainda. Depois da morte há uma vida eterna com Cristo, uma vida eterna sem Cristo. Se a lição tem sido bênção na sua vida, Deus possa estar te abençoando. Nós estamos caminhando para a conclusão. Irmão Alexandre aqui nos assistindo, irmão Everton, irmã Ana Cristina também nos assistindo. Deus possa continuar nos abençoando. Então, irmãos, vale a pena servir a Deus, vale a pena estar com Deus. Nós vamos estar lendo a conclusão e o presbítero irmão Mago vai estar, nós vamos estar falando alguma coisa, o presbítero irmão Mago vai estar orando a Deus e assim caminhando para o término da aula desta manhã. A sua revista aí, a conclusão, quem não tem, já está na tela aí, ó. Conclusão. Noutro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Olha o que Paulo vai dizer, né? A revista está também nos afirmando que em outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, né? Mas aí, pela magnitude do amor divino, é só o amor de Deus, irmãos. É somente o amor de Deus que é capaz de nos trazer, de nos remir, né? De renovar, de trazer, fazer uma aliança conosco. Então hoje nós fazemos parte desta promessa. Hoje nós somos detentores dessas bênçãos divinas, dessas promessas. Então nós estamos hoje inclusos na esperança e na promessa revelada a nós, que nós devemos continuar servindo ao nosso Deus único e Deus verdadeiro. E a lição termina dizendo assim, ó: bendito seja o seu santo nome para sempre. Você pode glorificar o Senhor, exaltar a Deus
nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos que estão nos assistindo aqui. Irmã Fátima está nos assistindo, irmã Leila está nos assistindo, irmã Rita Guiar está nos assistindo. Deus abençoe nossos irmãos. Nós estamos muito felizes. Quer fazer suas considerações finais? Não, gostaria só não vejo necessidade de acrescentar. Acho que nós, ao longo da lição, ficou muito claro, né, essa proposta apresentada pelo autor, e também, né, o que acaba de dizer o presbítero irmão Marcelo, né, eu queria também só frisar aqui o final: bendito seja o seu santo nome para sempre, né, que possamos, no ato de reconhecimento, agradecer a Deus, né, pela nossa vida, pelo ar que respiramos e pelos privilégios que Cristo nos conferiu, que Cristo nos deu a partir de sua morte na cruz. Amém. Vamos fazer o seguinte: o irmão Magno vai estar orando e nós vamos estar assim finalizando a lição desta manhã. E nós temos logo mais às 19 horas mais um culto, uma transmissão daqui do templo, né? Então você, às 19 horas aí, liga seu celular, entra na página oficial da ADCI, @ADCI Talcara, entra lá e você assiste o culto, participe do culto, cultue a Deus conosco, tá bom? Vai ser uma bênção, eu espero você, tá bom? Dizer também aos jovens que daqui a pouquinho a lição de vocês já está disponível no canal da igreja no YouTube, e daqui a pouquinho eu vou colocar o link aqui na página da igreja para que você possa estar acessando a aula que fala sobre Josué, não é isso? Fala sobre Josué, a lição também, um fragmento da lição já está lá disponível lá para os jovens. E também tem muitas outras professoras agora da nossa classe dando aula, irmão Mário. Letícia agora levantou cedinho lá e está assistindo aula lá com a professora dela lá pela internet de alguma forma. Então todos os nossos professores estão dando aula nesse momento, né? As classes mais infantis têm mais dificuldade, mas eles estão dando o jeito deles, eles estão se reinventando. Eu louvo a Deus pela nossa escola bíblica dominical, eu louvo a Deus pela vida dos nossos professores que estão tendo criatividade, né? Nesse momento de vida, estão aprendendo a usar as coisas que nós não sabíamos usar, estamos aprendendo a usar essas situações todas, e estamos assim inovando para poder levar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos irmãos e a toda a igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Irmão Magno, ora ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Ok, vamos então orar ao Senhor e agradecê-lo por esse dia. Pai, nós te damos graças. Obrigado pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Deus, obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego da vida. Eu quero tributar ao Senhor glória e louvor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por esse momento que aqui passamos estudando um pouco das Escrituras. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã que esteve conosco aqui ao longo desse tempo, se dedicando, estudando, refletindo, que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dos teus filhos. Aleluia. Abençoa também cada mamãe nesse dia especial, que é o dia das mães. Nós damos graças ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.